Olá, turma do nono ano, tudo bem? Na última vez que nos encontramos, vimos aí alguns gêneros, certo? E um pouquinho antes, vimos o início aí de orações subordinadas adverbiais. Foi visto que essas orações subordinadas adverbiais têm as funções propriamente ditas de um adjunto adverbial, que irá apresentar circunstância a um verbo, certo? No caso, irá apresentar uma circunstância para a oração principal, tudo bem? Então vamos dar continuidade explorando aqui orações subordinadas adverbiais. Ok? Na última vez que nos encontramos, aliás, na última vez que nos encontramos, conversamos um pouco sobre essas orações subordinadas adverbiais. Fizemos uma atividade em que vocês puderam fazer análise de algumas orações e com isso apontar aí uma possível classificação a partir da identificação do que ela estava transmitindo para você, ok? Então, orações subordinadas adverbiais. Vamos continuar o estudo, tudo bem, das orações subordinadas adverbiais. Lembre-se que elas têm função muito importante no período que é a de fornecer circunstâncias para a ação da oração principal. Está apresentando uma circunstância para a oração principal. E como podemos ver, como vocês puderam observar, é o que nos permite ter mais precisão do que está sendo expresso. Ok? É possível aí ter uma noção exata do que está sendo expresso aí pela principal, ok? Então vamos lá, classificação das orações adverbiais. Já vimos anteriormente a causal, causal não, já vimos aí, já vimos a causal, no caso aí a oração adverbial causal, no caso indicando causa, condição, tempo, consequência. Já vimos aí de maneira bem aprofundada, foi feita aí atividade sobre elas, ok? E hoje daremos continuidade. Então vamos aí, dando continuidade, a primeira que devemos observar é a oração adverbial concessiva. No caso, ela vai exprimir o quê? Uma concessão em oposição, ok? Em oposição a um fato da oração principal. Quando eu vejo essa concessão, é possível aí, digamos, está abrindo aí uma pequena exceção para que um fato ocorra, ok? Não determinado fato não deveria acontecer, mas abre uma concessão, digamos aí, abre uma exceção para que isso ocorra. E como é que eu poderei identificar isso, certo? De duas maneiras. Você vai perceber que algo está indo em oposição a um fato da oração principal, ou simplesmente, eu não aconselho muito, a identificação das conjunções. É mais fácil verificar aí o que cada oração está apresentando, certo? Em relação à principal, acredito que seja bem melhor para você, para não ficar tão dependente de ficar, digamos aí, ficar na tentativa de estar memorizando essas conjunções. Ah, professor, mas é importante, me sinto melhor assim. Mas vamos lá. Tente de outra maneira, tudo bem? Então vamos lá. As principais conjunções. Embora, conquanto, ainda que, ainda quando, mesmo que, se bem que, posto que, apesar que. Vamos ao exemplo. A arte pode mudar a sua perspectiva das coisas, embora muitas vezes nem seja notada. Olha aí, gente. A arte é capaz de trazer uma perspectiva, mas, olha aí, o sentido que ela está sendo expressa, a circunstância que está sendo apresentada aí em relação à oração principal. A arte pode mudar a sua perspectiva das coisas, muito embora ela não seja notada, ok? Como vocês podem perceber, a arte pode fazer isso, mas
nem sempre ela é notada, apesar do poder dessa mudança, ok? Outro exemplo, a arte pode mudar sua perspectiva das coisas, apesar de que muitas vezes nem sempre é notada, ok? Ah, professor, viu? Nesse caso, se eu fosse olhar a conjunção, com certeza teria aí classificado, teria identificado de primeira. Mas como eu falei, vá pelo sentido, vá pela circunstância que ela está apresentando a oração principal, ok? Vamos lá. Oração adverbial proporcional, ok? Exprime uma circunstância de proporção em relação à principal, ou seja, tenta colocar algo à mesma medida que um outro fato está sendo colocado, ok? Exemplo não, vamos verificar as conjunções. E as conjunções que podem estar presentes nesse tipo de oração são elas: a porção que, é uma das mais utilizadas, perdendo apenas para a medida que, certo? Então, a porção que, a medida que, ao passo que, ainda outras estruturas, certo? Por isso que eu disse para vocês que as mais utilizadas são estas aqui. A medida que, a proporção que e a medida que. A mais utilizada é a medida que, mas existem outras. Quanto maior, maior, quanto maior, menor, quanto menor, maior, quanto menor, menor, quanto mais, mais, quanto mais, menos, quanto menos, mais, quanto menos, menos. Vamos observar nos exemplos. À medida que proporciona mais liberdade de expressão, observe aqui, à medida que proporciona mais liberdade de expressão, mais função política a arte tem. Então, se isso acontece em uma determinada medida, na mesma medida teremos esse fato aqui acontecendo, certo? Temos isso aqui acontecendo. A política e a arte tem, mais função a política e a arte tem, ok? Perceberam que as duas ações estão acontecendo na mesma medida, ok? Por isso que chamamos aí de orações subordinadas proporcionais, que elas vão tentar aí se manter em equilíbrio ao que está sendo expresso. Quanto mais proporciona liberdade de expressão, mais função política a arte tem. Independentemente da conjunção que você vai empregar, a medida que, a porção que, ok? Então você pode observar que manterá essa ideia aí de proporcionalidade. Oração adverbial conformativa exprime uma circunstância de conformidade em relação à principal, ou seja, as duas ideias das duas orações devem estar de acordo. Ou seja, uma dizendo aí, posso até utilizar essa expressão para melhor compreensão, uma dizendo amém para a outra. Simplesmente assim. Vamos observar isso. Principais conjunções: conforme, segundo, como, consoante. Eu grafitei aquele muro conforme havia prometido ao proprietário. Ok? Como eu falei para vocês, uma conformidade, todo mundo está contente aí com o que aconteceu, ok? Segundo o entendimento de alguns, grafite e pichação são práticas criminosas, ok? Então, segundo o entendimento de alguns, então alguém está dizendo que alguns podem achar que grafite e pichação são práticas criminosas. Então, quer dizer que há uma conformidade, estão concordando com isso. A outra, a arte de rua, como se convencionou chamar, provocou a mentalidade e a sensibilidade de muitos. Ah, professor, esse como aqui, ele pode ser tido como comparação. Então, vamos ter aí certo cuidado. Professor, e esse como, no início de oração, ele pode trazer uma outra circunstância? Pode. Qual seria essa circunstância? A circunstância de causalidade, ok? Se o como estiver no início da oração, ele será causal, ok? Então, fique atento a isso.
Pegue seu marca-texto, pegue seu material, faça essa pequena observação que o como ele pode ser utilizado aí como conjunção de causalidade, ou seja, uma oração adverbial causal, ok? Ideias, os ideais artísticos variam consoante a época em que se vive, tudo bem? Outro exemplo aí de conformativo. Oração adverbial final exprime a ideia e circunstância de finalidade. Eu faço alguma coisa para um determinado objetivo, para atingir determinado objetivo. Então vamos lá as principais conjunções. A fim de que, o que e o porquê. Lembrando que esse porquê ele deve ser equivalente, deve ter o mesmo sentido de para quê. Professor, esse porquê vai me dar trabalho. Esse porquê. Pois eu tenho aí o porquê explicativo e ainda tenho esse porquê como oração, sendo empregado como conjunção adverbial final, então fique atento. Se for um porquê explicativo, ele só pode indicar o quê? Ordem, sugestão. Vou colocar aqui uma sigla aqui para vocês, até para facilitar a compreensão. Pode ser aí sugestão, ordem ou suposição. Então, fique muito atento aí a essa questão do porquê. Como vocês podem observar, ele está aí presente nas explicativas, nas finais. Tudo bem? Exemplo disso, as formas de expressão artística nos abrem os olhos para que possamos ressignificar o mundo. Outro exemplo, a fim de que possamos ressignificar o mundo, as formas de expressão artísticas nos abrem os olhos, ok? Oração adverbial comparativa. Professor, ainda tem isso, né? O como conformidade, o como comparativo, ok? Mas fique atento aqui. Naquele outro como eu falei para vocês, se estiver no início de oração, ele é causa. Se ele está aí empregado no meio de oração e pode ser substituído por quanto, ok? Além dela, temos aí mais do que, menos do que. Exemplos, artistas de rua ocupam espaços públicos como os antigos trovadores já ocuparam. Então, está fazendo uma comparação dos artistas de rua com como eram os artistas de antigamente. Artistas de rua ocupam espaços públicos tanto quanto os antigos trovadores já ocuparam, ok? Vamos adiante. Então, o que a gente pode observar? Que existem alguns casos em que o verbo acaba ficando aí em elipse, ou seja, ele acaba ficando oculto. Exemplo disso, gosto tanto de estátuas vivas quanto gosta você, ok? Como você pode observar, quanto você. Então, eu poderia muito bem a presença do verbo aqui. Adiante. É muito comum que as orações adverbiais apareçam em sua forma reduzida quando se articula com as orações principais. Nessas formas nominais, o verbo aparece no gerúndio, no particípio ou no infinitivo. Gente, já foi visto essa questão das orações subordinadas. No caso das substantivas, elas só poderiam ser reduzidas apenas para o infinitivo, enquanto as adjetivas e agora as adverbiais, é possível reduzi-las tanto no infinitivo, gerúndio e particípio. Vamos aqui. Temos aqui uma oração desenvolvida. Você precisa reconhecer que o grafite é uma arte, mesmo que não goste. Pode observar que aqui o verbo desta oração subordinada está flexionado. Mas, quando vamos fazer a redução, note a diferença. Você precisa reconhecer que o grafite é uma arte, apesar de não gostar, ok? Puderam observar esta diferença aqui, quando foi feita a redução? Então, é uma reduzida de infinitivo. Você precisa reconhecer que grafite é uma arte,
mesmo não gostando. Olha aqui como é que ficou em relação a desenvolvida. Vá verificando aí no material, puxe uma setinha para que você possa fazer essas associações. Ok, turma? Então, teremos outros momentos aí, principalmente no nosso encontro na aula online, para ampliar mais ainda e principalmente explorar algumas questões sobre as orações subordinadas. Ok? Então, turma, até a próxima.